Então, gente, gostaria nesse próximo vídeo de falar um pouquinho sobre capitalismo e comunismo, né? Tentar destrinchar um pouquinho essas duas formas de pensamento e de sistemas e a gente entender melhor como é que funciona a coisa. Então, assim, comunismo surge. É meio repetitivo dizer isso, né? Mas o comunismo surge com Karl Marx, aquele filósofo que viveu ali pelo período da Revolução Industrial, né, no século XVIII, século XIX, né, quando se deu a Revolução Industrial, né, quando começa a Europa, começa aquele processo da industrialização, né, primeiro um indivíduo desenvolve a máquina de fiar, né? Antigamente os processos de produção eram feitos de forma artesanal, era a manufatura, a forma artesanal de produção. Então você tinha os alfaiates, você tinha os artesãos responsáveis por produzir os bens materiais. Então, por exemplo, um sapato era produzido por um artesão. O artesão ele tinha, né, a oficina dele, onde ele produzia o sapato completo. Ele tinha que cortar o couro, ele tinha que fazer a solda, ele tinha que pregar, costurar, pintar, fazer tudo. E estava feito um sapato. Então o processo era lento, gradual, né, para sair cada sapato era único, era feito de forma artesanal pelo artesão. Então era um processo bem demorado, né, não havia produção em grande escala. Inclusive, é nesse momento que surge a máquina de fiar, que antigamente a produção, a roupa, né, as roupas eram feitas pelos alfaiates, no qual eles tinha que ser tosquiada a ovelha, tinha que ser tirado a lã e fiada a lã através da roca. Então era um processo também artesanal, no qual você transformava aquela lã em fio na roca, né? E já havia então os artesãos normalmente vivendo nas suas próprias casas, com um ou dois auxiliares, no qual era feito o processo de fiar a lã, para daí sim dar início à confecção de vestimentas. Então, um indivíduo que eu não me recordo o nome, não vou pesquisar isso agora, ele desenvolveu a máquina de fiar lã, uma máquina que fiava vários fios ao mesmo tempo e que otimizou o processo. Então, ficava ali rodando a maquininha e ela ia fiando a lã, não um fio, mas acho que 8 fios ao mesmo tempo, o que acelerou o processo. Inclusive, ele ficou mal visto pelos colegas artesãos, porque enquanto todo mundo fiava um fio só, ele fiava 8. Essa máquina depois evoluiu para uma segunda máquina, né, que é a máquina de tecer, no qual esses fios já afiados, agora eles iam tecer o tecido, né? Fazer o tecido. O que antes também era um processo artesanal, demorado, criou-se uma pequena engrenagem, uma pequena máquina ali que tec, você ia afiando. Você ia tecendo. É a máquina de tecer, né? A gente vê, né, as moças tecendo. Ela tecia com muito mais velocidade. Ok. Essas duas máquinas, a máquina de fiar e a de tecer, elas são a base do surgimento do capitalismo na Europa, né? Não o surgimento do capitalismo está envolvido com o renascimento comercial europeu, com as grandes navegações, né, com o comércio com as Índias, as especiarias que eram trazidas para Gênova e Veneza, através das rotas terrestres de Champagne, era levada até Flandres. Em Flandres, as grandes feiras aconteciam na Europa, as chamadas feiras, né, onde era comercializado todos os produtos que vinham da Ásia, né? O renascimento comercial europeu, quem conhece um pouquinho de história sabe, é ali que começa, né? Gênova e Veneza vão se tornar o centro do nascimento do capitalismo. Mas a industrialização começa com essas duas máquinas de fiar e de tecer. Até que o indivíduo que desenvolveu a máquina de fiar e de tecer,
não sei se foi o mesmo indivíduo, mas não interessa. Resolvem pegar, não uma máquina, mas vamos botar 20 máquinas de TC dentro de um galpão. A gente aluga um galpão, coloca 20 máquinas de TC, contrata pessoas para operar essas máquinas, e aí a gente otimiza o processo. A gente vai conseguir produzir com maior quantidade. E aí que nasceu o processo de produção em grande escala. O processo industrial, justamente, começou ali com um pequeno galpão com algumas máquinas de TC. Nesse período já está também acontecendo uma outra evolução, que é a invenção da máquina a vapor, né? Máquinas movidas a vapor. Então, o vapor ele dá condição de movimento e vai ser agregado à máquina a vapor nessas máquinas de TC e de FIA, o que otimizou mais ainda o processo. E você tem então o surgimento das primeiras indústrias de textéis, né? As indústrias de tecidos na Europa, que é a base toda da produção industrial. Isso vai se ampliando para outros tipos de bens materiais, né? Então, esse modelo de você colocar várias máquinas dentro de um mesmo local, contratar pessoas e dessa forma otimizar o processo de criação de bens materiais, isso vai ser aplicado para vários outros bens materiais. Surge então realmente a era da industrialização, a revolução industrial. É aquela Europa, né, de antigamente, com empresas, né, indústrias soltando aquelas fumacinhas. É aquele momento ali do Charlie Chaplin, onde ele fez aquelas críticas, né, da industrialização. E até aí tudo bem. O problema é que é o seguinte, as pessoas... Aí começa o êxodo rural, né, onde as pessoas começam a sair do ambiente rural buscando novas oportunidades nas cidades, porque as cidades já estão começando a se formar, e os burgos, né, que ali já no renascimento comercial europeu já começam a se formar os burgos, que vai originar isso que se chama de burguesia, né, essa classe média que tomou as cidades e que comercializa e que produz e que é dona dos meios de produção. A burguesia vai ser quem? Os donos dessas empresas, as pessoas que por algum motivo tinham condição de investir, investiram nesse sistema, né? Construí a minha empresa, botei as minhas maquininhas, contratei os meus funcionários e agora eu sou um capitalista, um industrial, um burguês, dono dos meios de produção. O êxodo rural vai acontecendo, as pessoas vão buscando as cidades para trabalhar nas empresas, para mais oportunidade de vida, etc. e tal. E nós temos instalados na Europa essa nova realidade, né? O surgimento de duas classes sociais distintas, a burguesia, que vai empregar, que vai trazer para dentro das empresas essa nova classe que vai surgir também, que é o operário, o proletariado. Porque o proletariado vai ganhar um salário, vai ter um tempo de jornada de serviço e vai trabalhar dentro daquela indústria para um patrão, que é a classe média. Antes não havia direito a essa distinção bem dual entre classe trabalhadora e classe média. Havia a classe rural, havia uma burguesia ainda comercial, mas não industrial, mas a partir do momento que se reúne na empresa patrão e funcionário, você tem realmente a distinção bem clara de duas classes sociais bem distintas, né? A classe trabalhadora, que antes era rural, agora assalariada, e a classe burguesa, dona dos meios de produção. O burguês entra com o meio de produção, com a indústria, com a empresa, e o trabalhador, o proletariado, entra com a força de trabalho. O burguês ele precisa disso que se chama de força de trabalho para poder movimentar a empresa dele, a indústria. Então, aí é que começa o probleminha, que foi o que o Marx identificou. O Marx ele identificou esse problema, ele era um filósofo, né, um visionário da época, que analisou todo esse processo, né, a criação dessas classes e a luta de classes ali, que nem havia luta de classes, ele mesmo que criou esse termo, mas ele vai começar a analisar esse processo e fazer as suas filosofias. O que o Marx analisou? Que o industrial, a classe média, o burguês, ele estava mais interessado realmente no lucro
em lucrar cada vez mais para poder adquirir mais dinheiro e regozijar de luxo, de uma vida de luxo, né? Então você tinha uma classe burguesa cada vez com mais vida de luxo e uma classe operária cada vez mais oprimida, porque estávamos no século XIX, né? Onde não havia direitos trabalhistas, não havia direitos humanos, não havia direito de nada. Era um mundo antigo, não havia direito de porra nenhuma. Inclusive antes da industrialização era pior ainda, né? Não havia direito algum para nada. No mundo pré-industrial, né? No século XVII, no século XVI, século XV, não havia direito algum. Os seres humanos, nós vivemos num mundo moderno onde as coisas já se organizaram. Tem direitos trabalhistas, tem direitos humanos, tem direito para dar a quatro. Naquela época não. Então, os industriais realmente eles oprimiam de forma bruta os trabalhadores, porque existia um excesso de mão de obra, muitos trabalhadores querendo a empresa. Então, não está satisfeito, sai que eu coloco outro. Então, era aquela coisa, jornadas de trabalho que iam até 15 horas, crianças, mulheres, idosos, todo mundo trabalhando. As pessoas morriam dentro daquelas empresas, eram descartadas como objetos. Não existia, o salário era baixíssimo, não dava nem das pessoas terem a sua subsistência mínima. Então, realmente era uma opressão violenta sobre a classe proletariada. O Marx identificou isso e começou a fazer as suas filosofias buscando uma solução para o problema da opressão e da desigualdade entre classe burguesa e classe trabalhadora, que é a teoria do comunismo, né? Então ele propõe a sua teoria do comunismo dizendo o seguinte: há necessidade o quê? De uma revolução. A classe trabalhadora proletariada necessita tomar o poder da classe burguesa, ou seja, tomar o poder dos meios de produção, das indústrias mesmo, dos meios de produção, tomar de assalto mesmo, ou seja, não é através da conversa, é através da organização dos trabalhadores. Eles vão pegar em armas e eles vão colocar as armas diante dos seus patrões e tomar o poder, literalmente, uma revolução comunista. Né, uma revolução armada, uma revolução violenta mesmo, de botar a mão na massa e tirar o poder da classe burguesa. Tendo tirado o poder da classe burguesa, ou seja, tendo tomado os meios de produção, agora estamos na era do comunismo. Segundo Karl Marx, não haverá mais patrão e funcionário, ou seja, quem manda e quem é mandado. Não. A partir do momento que é feita a Revolução Comunista, todos iremos trabalhar para todos. Todos seremos patrões e todos seremos empregados. Todos seremos juntos numa vida harmoniosa. Né? As empresas produzirão para as próprias pessoas. Né? Então, não há mais o patrão que oprime o operário. O operário tomou o poder dos meios de produção e agora todos trabalham para todos. Todos produzem para todos. É um céu de brigadeiro. É um arco-íris perfeito onde não haverá mais essas distinções, essas divisões. Todos estarão trabalhando para todos e todos produzirão para todos. É o comunismo, que vem de comunidade, que vem de comunhão, né? de unir tudo num pacote só e agora todos seremos felizes no mesmo nível. Bem, isso foram só teorizações do Karl Marx, isso não foi tornado real. Eram apenas teorizações. Ele escreveu o livro Capital, ele escreveu os livros dele, e isso foi colocado em estantes. Inclusive ele foi criticado por Durkheim, outros filósofos socialistas da época que também observavam essas questões, mas propunham outras formas de solução que não a revolução armada comunista para tomar o poder. Não, outras formas de resolver o problema foram propostas e o próprio Marx já foi criticado por seus contemporâneos filósofos da época, né? Se não me engano, Durkheim e outro ali. Bom, tranquilo, as filosofias de Marx viraram só teorizações e foram para as prateleiras dos livros, como todos os outros filósofos fazem suas teorias, e aquilo termina em bibliotecas e não muda nada na vida de ninguém, no final das contas. O problema é quando aquele grupo soviético, Lenin, Stalin, né, etc., vão ter contato com as filosofias do Marx
e vão ver ali nas filosofias do Marx uma boa ideia para uma formulinha interessante para você tomar o poder. Eles observaram, Lenin e Stalin, que aquela teoria poderia dar certo para você tomar o poder de uma nação. Então, você reúne as classes trabalhadoras ao redor de uma ideologia, ao redor de um ideal, e você convence essa classe trabalhadora a se colocar nas ruas, a se colocar com armas na mão e tirar o poder da classe dominante, né, que no caso eram os czares, né, a monarquia soviética, né, na Rússia. Então, pô, você tem uma formulazinha muito interessante para você tomar o poder. A gente pode aplicar isso, e é isso que foi feito na Rússia. Aplicou-se as teorias de Marx para conseguir adquirir o poder. Na verdade, no interesse não era trazer dignidade para o trabalhador, tirar o trabalhador da miséria, né? Não, o objetivo era tomar o poder mesmo. E foi isso que Lenin e Stalin fizeram. Organizaram a Revolução Comunista na Rússia e tomaram o poder da monarquia russa através da formuleta criada pelo Marx. A Revolução Russa foi avassaladora. Foram milhões e milhões de mortos. Foi uma atrocidade sem tamanho. Os caras eles viraram de ponta cabeça, né, o país, destruíram. Foi um negócio avassalador. Foi um genocídio monstruoso, sem precedentes. Mas aí vem Mao Tse Tung, a gente já conhece, o imperador chinês, falou: porra, aquela brincadeirinha do Marx lá deu certo na Rússia. Por que não vai dar certo na China? Vamos fazer também. E Mao Tse Tung vai e aplica o mesmo processo e faz a Revolução Comunista Chinesa, que ceifou mais outras milhões de vidas, né? Então você tem aí o surgimento das duas primeiras ditaduras comunistas. A coisa vai longe ainda, porque aí essas ideias do comunismo, né, que funcionam bem quando o tema é tomar o poder, chegaram na América Latina. E aí você tem países latino-americanos adotando o mesmo sistema. Cuba, principalmente, que vai, através de Fidel Castro, né, introduzir esse tipo de ideologia. E o comunismo vai sendo implantado em países latino-americanos. Ou seja, nós temos aí uma ideologia perversa, que não adianta também você dizer que deturpou Marx. Ah, não, é que o comunismo ele é bonzinho, o comunismo é super bonitinho, mas é que deturparam o Marx. Não, ninguém deturpou o Marx, não. O Marx, a teoria dele já havia sido refutada por outros filósofos da época. É uma teoria inconsequente. Você tomar o poder dessa forma, essa revolução comunista, ela é inconsequente. O próprio Marx ele afirmava que se fosse necessário destruir nações pela causa da Revolução Comunista, que nações fossem destruídas. O próprio Marx dizia isso e foi isso que foi feito. Nações foram destruídas para que houvesse a Revolução Comunista. É sujo, é podre. E aí o comunismo vai se instalando em diversos países, né, destruindo nações e virando do avesso os grandes genocídios, tanto que se você for somar as pessoas que morreram nas ditaduras comunistas, nós temos aí uma soma que vai a 90 milhões de mortos nesse processo de revolução comunista. São mais de 90 milhões de mortos. Não houve na história da humanidade algo parecido. Nabucodonosor na Babilônia, Hammurabi. Você pode pegar qualquer fenômeno de destruição e de guerra na história da humanidade, é tudo desse tamaninho perto do que foi as revoluções e as ditaduras comunistas. É um negócio sem precedente. Nunca morreu tanta gente. Foram genocídios incalculáveis feitos pelas ditaduras comunistas. Aí o comunismo vem chegando aonde? No Brasil. 1964, o comunismo chega ao Brasil e as militâncias, né, os guerrilheiros que são quem queriam impor, né, o comunismo no Brasil, as guerrilhas começam a chegar no Brasil para impor o comunismo e fazer essa revolução no Brasil também, tornar o Brasil mais uma ditadura comunista. É aí que
os militares acabam intervindo, né, a pedido do povo, porque quem instituiu o governo militar foi o Congresso, não foi um golpe militar, que nem também não foi um golpe ao impeachment da Dilma, só é golpe na cabeça dos comunistas, né? A tomada do poder pelos militares, ela foi concedida pelo povo, ou foi votado no Congresso a saída de João Goulart e a entrada do governo militar. Os militares, eles salvaram o Brasil de uma ditadura comunista perversa que estava para chegar. Depois, os comunistas reescreveram a história, né, colocando porque eles fazem muito bem isso, os comunistas, né, através da ideologia colocada nas escolas, eles vão colocando na cabecinha de todo mundo a ideia que eles acham que é a correta. E realmente todo mundo hoje em dia acha que a ditadura militar é uma ditadura monstruosa, porque foram torturadas as pessoas, né? Porra nenhuma. Isso daí é a criação ideológica da esquerda, dos comunistas. A verdade é que a ditadura comunista, o governo militar, salvou o Brasil de uma ditadura comunista nos moldes de Cuba, Rússia e China. Essa é a verdade. E para poder combater as guerrilhas, eles tiveram que prender, torturar, botar o pau em cima desses guerrilheiros vagabundos. Porque esses guerrilheiros explodiam embaixadas, assaltavam bancos, assaltavam quartéis, matavam pessoas, sequestravam. E aí você vai combater a guerrilha como? Com florzinhas? Vai se ferrar, irmão. Se ferrar. Tem que dar porrada mesmo. Tem que ser enérgico para você combater o comunismo. O comunismo é sujo, ele é mentiroso, ele é articulador, ele vem comendo pelas beiradas, ele quer destruir toda a cultura de uma nação para impor a tal da revolução deles. Você tem que dar de pau em cima dessa gente, foi isso que os militares fizeram e conseguiram impedir que o comunismo se alastrasse pelo Brasil. O que não adiantou no final das contas, porque os comunistas eles sabem como é que funciona a mente do comunista. Ele sabe que quando ele não consegue ganhar na porrada, ou seja, através da guerrilha, eles começam um outro processo para poder tomar o poder, que é um processo cultural. Eles vão tomando as universidades, eles vão tomando as escolas, eles vão criando grupos ideológicos, militantes, e aquilo vai se incutindo na sociedade, e no final eles conseguem entrar sem que se perceba. E foi isso que foi feito com o PT. O PT é a mesma historinha, é Lula reivindicando o direito dos trabalhadores contra uma classe burguesa opressora, contra o sistema. Então, assim, os comunistas eles têm um ódio monstruoso do capitalismo e o imperialismo americano, que toda hora falam, né? Porque abaixo o imperialismo americano. O imperialismo americano nem existe mais. A gente está no século XXI, não existe mais imperialismo americano. A China é a maior potência econômica global hoje em dia. E a China é comunista. Então os caras ficam aí, abaixo imperialismo, odeiam os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos não é. Na época lá, sei lá, 1900 e vovô garoto, esse discurso do Estados Unidos imperialista, né, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele se torna uma grande potência, né, aí sim é o imperialismo americano. Agora não. Então chega a ser ridículo, porque o comunistinha vagabundo vem falar do imperialismo americano, sendo que a China comunista é que é a maior potência econômica do mundo. Então que história é essa de imperialismo americano? Mas tudo bem. Então é o seguinte, eles vão conseguindo tomar o poder através desses outros meios mais sutis, né? Principalmente se infiltrando dentro das universidades e propagando as ideologias marxistas, o que é chamado de marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? É quando aquela filosofia do Marx de que existe uma luta de classe, em que existe um oprimido e um opressor, né? Alguém que é dono de um meio de produção, o outro é dono das forças de trabalho. Temos duas classes, uma luta de classes onde um oprime e o outro é oprimido. Essa é a formuleta do Marx. O marxismo cultural ele vai ampliar essa luta, essa dicotomia para vários âmbitos da sociedade. Então é o seguinte, marxismo cultural.
vai sendo ampliado para vários setores da sociedade. Por exemplo, na questão de classes sociais é isso, né? O trabalhador versus o burguês oprime, o trabalhador é oprimido. Na vida familiar, o homem é o opressor, o marido é o opressor, a mulher é a oprimida. Na luta de sexo, né? O hétero é o opressor, o gay é o oprimido. Em vários setores, em várias situações, eles vão criando essas divisões e colocando uma coisa que não havia divisão antes, eles vão trazendo essa divisão e jogando com essa dicotomia. E através dessa divisão, eles é que tomam o poder, né? É o marxismo cultural. Ele vai se incutindo em vários ambientes da sociedade, em várias formas de conhecimento, né? Inclusive, até tem eles conseguem até colocar marxismo cultural na matemática, na física, na biologia, que são áreas exatas, que você nem tem como pensar nisso, mas eles conseguem dar um jeito de ver um oprimido e um opressor até nessas áreas. Por educação, por exemplo. Quem é o, o propagador do marxismo cultural na educação no Brasil? É o Paulo Freire. O Paulo Freire, já o nome da obra dele já diz, né? É Pedagogia do Oprimido. E coitado, né? O Paulo Freire ele vai trazer o marxismo cultural para dentro da educação, é um marxismo pedagógico. Então existe uma classe opressora, existe o oprimido, que a educação que oprime, e o educando que é oprimido. A mesma coisa, é o mesmo processo do opressor e o oprimido. É a luta de classes sendo colocada para todos os âmbitos do conhecimento da sociedade. É assim que eles vão incutindo a ideologia deles. Bom, e o capitalismo? E o capitalismo? O capitalismo é esse monstro de sete cabeças que os comunistas adoram dizer, né? Porque o capitalismo, porque esses capitalistas. O capitalismo, gente, não é isso tudo. O capitalismo hoje em dia, pelo contrário do que dizem os comunistas, o capitalismo ele gera oportunidade, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera economia, né? Então é o seguinte, quando você vai discutir com um comunista sobre o capitalismo, tô eu discutindo com um comunista sobre o capitalismo. A primeira coisa que você já tem que colocar para o comunistinha vagabundo, para ele ver que ele é um merda, é o seguinte, amigo, se nós estamos aqui agora discutindo o capitalismo e o comunismo, qual que é certo, qual que é errado, qual que é bom, qual que é mal, se nós estamos aqui agora discutindo isso, é porque não estamos tosquiando uma ovelha para tirar a lã, para afiar a linha, para tecer o tecido, para poder confeccionar a nossa própria roupa. Você comunista que está aqui discutindo comigo esse assunto, você confecciona a sua própria roupa? Você tira o leite da vaca? Você curte o queijo? Você curte o couro para poder costurar o seu sapato? Não. Você não precisa mais fazer isso porque a produção industrial, o capitalismo, ele emancipou as pessoas desses afazeres mais arraigados, né? Desses afazeres mais simplistas que antes tomavam o tempo das pessoas, impedindo que elas se emancipassem para as outras áreas. Eu quero ser um artista, eu quero ser um físico, eu quero ser um educador, eu quero ser um, né? Você pode hoje em dia se ampliar os seus âmbitos de conhecimento para outras áreas, porque você não precisa mais confeccionar o seu próprio sapato, você não precisa mais tecer o seu próprio casaco, porque hoje em dia existe a produção industrial que faz esse trabalho para nós. Então, para começo de conversa é isso. Se você está aqui conversando comigo nesse momento, é porque você não está tendo que se dedicar a esses afazeres básicos. Você é uma pessoa emancipada. Então, o capitalismo, a produção industrial, ela abriu portas para a modernidade. Se hoje em dia nós temos um mundo moderno, onde eu não preciso confeccionar nada dessas coisas e posso me dedicar a outras áreas, inclusive ficar fazendo militânciazinha comunista vagabunda dentro de universidade, ficar lá, abaixo imperialismo, golpistas, machistas não passarão. Se você pode hoje em dia gastar o seu tempo
sendo um barbadinho vagabundo na universidade, fazendo militância comunista, é porque você não precisa produzir os seus próprios bens de consumo. Porque o capitalismo lhe deu essa oportunidade de você viver num mundo moderno que permite você ser um panaca e ficar fazendo militância comunista dentro de universidade, dentro de colégio. Entendeu? E tem mais. Não é só a confecção da sua roupa, do seu sapato, né? Preste atenção. Todos os itens que cercam você nesse momento, esse computador que está diante de você, esse celular que está na tua mão, essa parede, o tijolo, a janela, o vidro, o piso, essa mesa, essa cadeira, todos esses objetos, tudo isso, todos os objetos, tudo que está em volta de você, desde a tua roupa, teu óculos, tudo o que há ao seu redor foi produzido pela indústria. O parafusinho que está aqui no teto, ó, que está segurando a madeira, todos os objetos que vos cercam neste momento não foram confeccionados de forma artesanal por você ou por um artesão. Vieram da indústria. E é por isso que hoje em dia você tem casa, você tem carro, você tem roupa, você tem a sua vida sem que você tenha que ter feito tudo isso. Porque hoje em dia vivemos num mundo moderno, emancipado pela produção industrial. Entendeu? Então, nós estamos aqui agora discutindo esse assunto dentro de uma casa, dentro de um local, tem chão que você está pisando, tem roupa que você está usando, isso tudo por causa do comunismo? Não, por causa do capitalismo. Então, esse é o primeiro ponto. O capitalismo sustenta a vida até dos comunistinhos vagabundo, militantezinho de merda. Tá? Próximo ponto. O capitalismo hoje em dia, ele já está em andamento, já está em simbiose com os direitos humanos, com os direitos trabalhistas. Tá? Os direitos trabalhistas foram alcançados. Hoje em dia os trabalhadores eles têm uma lista que é quase do tamanho da Bíblia de direitos trabalhistas. E unido aos direitos humanos, as pessoas hoje em dia estão resguardadas por uma série de direitos que impedem que elas sejam oprimidas. No geral, a opressão existe, mas no geral, a grande porcentagem da população por aí afora, ela é resguardada pelos direitos humanos e trabalhistas e ainda um monte de outros direitos. Estatuto da criança e do adolescente, os direitos das mulheres. Tem o que hoje em dia vivemos na sociedade dos direitos. Todo mundo tem direito a tudo. Então, o capitalismo hoje em dia não é mais aquele capitalismo selvagem do século XIX, onde não existia regra nenhuma e todos eram oprimidos pelos burgueses, pela classe industrial que oprimia. Não tem mais isso. Hoje em dia o capitalismo tem uma outra cara. Ele já está em simbiose com esses direitos humanos. Então, por exemplo, você é um cara... Você vai montar o seu negócio. Vou abrir uma locadora de DVDs. Aí você abre uma locadorazinha, que é você que trabalha ali, começa a dar certo, o negocinho vai funcionando. Ou seja, você já está gerando oportunidade para as pessoas de poderem alugar os seus DVDs e regozijar as suas vidas. E aí você amplia o seu negócio e abre uma segunda loja em outro bairro da sua locadora de DVDs. Só que aí você não pode trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo. Você contrata um funcionário para trabalhar lá. Só que você precisa limpar essas duas lojas. Aí você contrata uma empregada para fazer esse serviço. E você precisa de não sei o que, você contrata outro empregado. E você vai aumentando suas lojinhas, vai contratando pessoas. E dessa forma você está gerando emprego, oportunidade, renda. Tá entendendo? Então, hoje em dia o capitalismo ele é formado de micro e pequenas empresas. São pessoas, visionários, empreendedores, desde uma panificadora a uma videolocadora, uma confecção de camisetas, uma empresa de laticínios, o cara numa fazenda que né, tem umas vacas e tal, agora quer produzir uns queijos, seja lá o que for. O capitalismo hoje em dia que é você otimizar em meios de produção, né, a produção de bens materiais, seja lá qual for ele, você está gerando emprego, você está movimentando a economia, você está gerando oportunidade, está gerando renda. É assim que funciona. Não existe o empregado sem empregador. Os comunistas que porque a classe trabalhadora tem que ser defendida, porque os trabalhadores, eles odeiam a classe empregadora,
que é a classe média, que é quem tem os meios de produção, no caso, o dono da videolocadora, ele tem os meios de produção, ele tem a locadora, ele tem o local, ele tem os DVDs, ele investiu, ele está ali. E ele vai contratar um trabalhador para trabalhar ali. Então você tem ali o empregador e o empregado. Não ponha isso na sua cabeça, seu merdinha de seu comunista. Não existe empregado sem empregador. Se você é contra a classe empregadora, que é a classe média, como aquela bostinha da Marilena Chauí, que é uma louca desvaiada, se você é contra a classe média, se você quer abolir a classe empregadora, quem é que vai empregar a classe trabalhadora? Quem é que vai empregar essa gente toda, se não é o empregador? Não existe empregado sem empregador. Meu Deus do céu! Não faz sentido. Você precisa de uma classe média empregadora que dê oportunidade à classe trabalhadora. É assim que as coisas funcionam. Quando você sai na rua, que você sai no centro da cidade, é assim que se dão as coisas. Você tem pessoas visionárias que foram além. Porque tem o cara que não quer. Eu sou vagabundão, tô na minha, tô tranquilo. Eu quero só o meu empreguinho para ter o meu dinheirinho para poder tomar minha cervejinha no final de semana. Eu não quero ser um visionário, um empreendedor, montar o meu próprio negócio. Não quero. Eu quero ter o meu empreguinho e ter a minha vidinha, pronto. Agora tem outras pessoas que vão além, pessoas que querem montar o seu próprio negócio, se tornar empreendedores, crescerem. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Então as pessoas que querem e que conseguem empreender, essas aí vão gerar oportunidade de emprego para as pessoas que não querem ser grandes empreendedores, que querem ser trabalhadores. Tem gente que quer ser trabalhadora. Não quero empreender. Não tenho esse tato para o empreendedorismo. Mas tem gente que tem. E é aí que funciona a coisa. Então, o capitalismo hoje em dia, ele está em todos os lugares. Ele está na roupa que você usa, ele está na casa que você está, ele está no ônibus que você anda, ele está no cafezinho que você toma na panificadora, ele está no shopping que você entra, ele está no lugar onde você trabalha, ele está em toda a sociedade. A sociedade, ela é capitalista. E aí, quando você vai lá na Rússia, que é comunista, ué, mas se a Rússia é comunista, como é que eles têm ruas, asfalto, ônibus, carro, casa, parafuso, madeira, teto, chão, roupa, óculos? Como que eles têm tudo isso? Se essas coisas vêm da indústria. Opa, então quer dizer que a Rússia ela é capitalista. A China é capitalista. Claro que eles são capitalistas. A China é a maior economia do mundo. É um dos países mais industrializados, made in China. Eles são os maiores produtores de bens materiais. Eles são ultracapitalistas. A Rússia é capitalista, a China é... Não existe comunismo, seus trouxas. Não existe comunismo. O comunismo ele é só ideológico. Quer ver como é que funciona o negócio? O comunismo na China, por exemplo, ou na Rússia, ele é o comunismo de Estado, o comunismo político. Não existe comunismo econômico. A economia, ela sempre vai ser capitalista. Você tem que ter um empregador que emprega, que gera oportunidade, que gera emprego. Isso movimenta a economia, porque tem gente trabalhando, tem gente empregando. E você movimenta a economia e você cresce um país e você cresce com a população e dessa forma. A economia é o que dá oportunidade para as pessoas. Investimento, novas empresas, novos negócios, novas oportunidades de emprego. Se não existe economia, se não existe capitalismo, não existe emprego, tá todo mundo fudido na merda. Que é o que acontece em países literalmente comunistas, onde eles abolem o mercado, a produção capitalista, como foi em Cuba, com a recessão econômica deles, a recessão não, o embargo econômico de Cuba e tal, etc., onde se procura um distanciamento desse processo econômico capitalista. Né? Isso gera o quê? Gera uma realidade onde você tem falta de bens materiais, falta de emprego, falta de tudo, miséria. O comunismo, quando é aplicado de forma concreta, inclusive nos meios de produção, ele gera miséria e falta de oportunidade. Então, assim, a China ela é ultracapitalista. Então, onde que ela é comunista? Em que parte que ela é comunista? Se a economia e a industrialização dela é toda capitalista. Bom, ela é comunista na ideologia. Qual que é a ideologia política? Ela é comunista a nível de Estado. Ou seja, a economia mantém-se sendo capitalista. Mas a organização política estatal, essa sim é baseada nas ideologias comunistas. Deixa eu explicar para vocês.
Como que funciona isso? A ideologia comunista, ela prega o seguinte, que o Estado deve ser o controlador de tudo. Mais Estado e menos iniciativa privada. Você tem que tirar o poder da iniciativa privada, né, das empresas privadas, e colocar o Estado, a máquina governamental, dominando tudo. Então, quanto mais o Estado controlar a nação, melhor. E quanto menos incentivo privado houver, melhor. Né? Então, educação, saúde e segurança, o Estado vai controlar. Mas o Estado não vai controlar só isso, o Estado vai controlar tudo. Cada movimento, cada regra, cada lei, cada movimento da nação vai ser controlado pelo Estado, pela máquina governamental. Então, eles também não gostam da propriedade privada, né? Então, a propriedade privada é abolida, você não tem mais o seu terreno, você não tem mais a sua casa, você não tem mais os seus bens materiais, tudo é do Estado, é do governo. Você só toma emprestado, você não tem mais direito de possuir nada. Né? Não existe posse, não existe propriedade privada. Então, você tira a propriedade privada das pessoas, o direito de posse, você foca o poder todo na mão da máquina reguladora, que é o Estado, e dessa forma você tem uma concentração de poder violenta na mão de um grupo, de uma elite comunista. Então, esse é o grande truque do comunismo. Nós temos que tirar o poder da classe burguesa, da classe média, tirar o poder da iniciativa privada e trazer tudo para o Estado. E quem controla o Estado? O cu dos comunistas. Então, eles formam uma pequena elite ultra sofisticada, né? Enquanto eles andam de jatinho e gozam de prazeres jamais vistos antes, a grande massa da população ela é nivelada. Esse é o comunismo, o socialismo. Você nivela a sociedade bem por baixo, todo mundo pobre, fudido, e lá em cima, uma pequena elite comunista que concentrou todo o poder na mão do Estado. Ela controla tudo. Você não tem mais direito de nada. A população vira uma massa igual de pessoas pobres e sem direitos de posse, de porra nenhuma, vira uma massa igual. E como o poder está todo concentrado na mão do Estado, o Estado vai regulando essa sociedade, nivelando ela cada vez mais por baixo. O capitalismo é o contrário. O capitalismo ele quer trazer o controle para o incentivo privado e deixar o Estado só com elementos básicos, né? Ou seja, saúde, educação e segurança. Questões mais gerais e simples, essas são controladas pelo Estado. As outras 1000 questõezinhas são controladas pela iniciativa privada. Por exemplo, o que o João Dória está fazendo em São Paulo. O Autódromo de Interlagos, de Fórmula 1. Hoje em dia ele é bancado pelo Estado. O Estado é que financia e que mantém o Autódromo de Interlagos. Não precisa. O Estado ele tem que prover saúde, segurança e educação. Acabou. O resto das pataquadas, coloque na mão do incentivo privado. Então, Autódromo de Interlagos. Quer dizer que se o Estado é quem controla, é quem mantém o Autódromo de Interlagos, significa que o meu imposto, eu sou um paulista, por exemplo, que se fosse um paulista, eu estou pagando imposto para que o governo sustente o Autódromo de Interlagos, sendo que eu sou um pobre fudido que nunca vou ir numa competição de Fórmula 1. Mas eu estou pagando para manter o Autódromo de Interlagos. Não faz sentido. O Autódromo de Interlagos, o João Dória está certo, tem que ser passado para o incentivo privado. As empresas privadas é que tem que manter o autódromo. E não eu, enquanto contribuinte, ficar pagando para que o Estado mantenha algo de qual eu nem vou usufruir. Então, essa é a visão capitalista. Mais incentivo privado, menos Estado. O Estado ele tem que se restringir só a questões básicas. E o comunismo é o contrário. Então, a China, ela deu certo por quê? Porque os caras são muito filha da puta. Eles têm uma economia ultracapitalista e ainda por cima opressora. Eles não têm muitos direitos trabalhistas e o caralho, então eles escravizam a população. É uma população nivelada por baixo, é todo mundo pobre, igual e fudido, trabalhando pra caralho para sustentar uma economia, enquanto a ideologia comunista de Estado coloca a elite comunista, né, a elite chinesa comunista, controlando tudo, porque eles centralizaram o poder na mão do Estado, uma economia capitalista e uma máquina governamental comunista. E dessa forma, eles conseguiram realmente fazer um negocinho filha da puta lá.
Esse é o esquema, vocês estão entendendo? Então, para finalizar esse vídeo que já está ficando comprido, agora que vocês estão entendendo mais como é que é uma coisa que outra, eu quero entrar numa questão mais metafísica do comunismo e do capitalismo. Na verdade, comunismo e capitalismo não se restringem a ideologias políticas econômicas. No fundo, comunismo e capitalismo, ou seja, esquerda liberal, a esquerda revolucionária versus a direita conservadora, isso se resume a uma questão que não é nem política, mas é metafísica, é moral. Você tem na humanidade, desde os primórdios da humanidade, pegar lá na Suméria, Babilônia, Egito, Grécia, Roma, você tem sempre dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que quer manter, que quer resguardar, que quer preservar aquilo que já existe. E outro tipo de pessoa que quer extravasar, botar para fora, que quer o novo, o diferente, que quer a utopia. É a tradição, aquele que quer buscar preservar as tradições de seus antepassados, e aquele que quer falar foda-se, quer extravasar e buscar as utopias, né? Então, assim, é uma questão moral mesmo. É o extravasar versus o manter. Então, tem aquele que ele quer fuder, rodar a baiana, curtir, beber, enlouquecer pra caralho, que ele se sente livre pra tudo. Ele quer realmente soltar as frangas mesmo e fuder, pular, rodar. Ele é o cara que quer extravasar. É a esquerda. Ele quer revolucionar. Ele quer o diferente. Ele tem aquela vontade de liberdade, mas não é uma liberdade boa. É aquela liberdade mesmo de a pessoa que não se contenta com nenhum tipo de regra, com nenhum tipo né? Ele quer realmente botar tudo para fora. É um tipo de pessoa. São mais rebeldes, é uma rebeldia interior que a pessoa ela é contra tudo, e ela quer tudo, e ela quer sempre botar para fora tudo que ela tem, extravasar. Versus um outro tipo de pessoa que é mais recatada, ela quer preservar aquilo que já tem, ela tem um pouco de medo de botar os bofs para fora, ela é um pouco mais segura das coisas e mais tranquila. Esse é o conservador. O conservador é quem quer conservar aquilo que já tem. Ele tem admiração pelas tradições dos seus antepassados, ele tem admiração por valores morais mais estabelecidos. E o outro, que é o esquerdista comunista, ele não prestigia nada daquilo que era. Ele quer realmente apagar, chutar o pau da barraca e buscar as utopias, e buscar a revolução, o novo mundo, extravasar, botar para fora. Então são dois tipos de personalidades. Uma personalidade que mantém e que segura, e outra personalidade que solta, que põe para fora. É disso que estamos falando, no fundo, de capitalismo e comunismo, de conservadorismo e comunismo. E para finalizar, é engraçado porque falando, por exemplo, da escola sem partido, né? Que a escola sem partido está vindo aí, né? Essa ideia, esse projeto de lei, que é para realmente impedir que esses professorizinhos vagabundos comunistas marxistas fiquem, porque eles adoram, eles precisam, eles não conseguem, eles precisam o tempo todo estar propagando as suas ideologias do marxismo cultural e do comunismo. Eles precisam estar o tempo todo falando. Eles não conseguem viver de outra forma. Eu conheço professores desse tipo, a minha vida toda na universidade também. Eles necessitam estar propagando essa ideologia deles como se aquilo fosse o último biscoito do pacote. E aí os caras diziam assim, não, mas os conservadores também propagam as suas ideologias no colégio. Mas peraí, como assim os conservadores propagam as suas ideologias? Como se
o conservadorismo fosse uma ideologia e o comunismo fosse outra ideologia, o marxismo cultural outra ideologia, e não é. O marxismo cultural, a esquerda, o comunismo é que é uma ideologia. O conservadorismo não é ideologia nenhuma, é o natural. Eu vou dar uma explicação para vocês. Por exemplo, você tem no sinal de trânsito o vermelho para e o verde é para prosseguir. Entendeu? É assim. Este é o natural. O vermelho, deu sinal vermelho para o carro. Deu sinal verde, pode ir. Isso daí não é uma ideologia, é o natural, é o normal. O normal é esse. Quando uma maçã solta do pé, ela cai. Isso é o natural. Aí vem um esquerdista de bosta, um comunistinha vagabundo, metido a besta, e vai dizer o seguinte: não, eu quero propor agora diferente, eu quero propor que o verde para e o vermelho vai. É a minha ideologia, cara. Eu tenho a minha visão de mundo. Eu não quero manter aquilo que existe. Eu não quero que o verde vá e o vermelho para. Eu sou o cara que eu quero botar para fora. Eu quero fazer o diferente. Eu quero fazer a revolução. E nós vamos fazer a revolução aqui nesse sinal de trânsito agora. Eu quero mudar tudo. Chega. Abaixa o sinal vermelho. Abaixa. Agora eu quero o sinal verde. O verde é que vai parar. O vermelho é para ir. Porque eu sou um merdinha que gosta de coisas diferentes. Eu gosto de tudo, eu quero mudar. Eu quero fazer a revolução. Então ele vai propor uma ideologia diferente, que é o contrário do que é o estabelecido naturalmente. O comunistinha vai chegar e falar: não, daqui para frente a maçã, quando ela solta do pé, ela vai subir para o céu. Eu quero que a maçã... Abaixa a maçã que cai. Abaixa a maçã que cai. A maçã opressora. A maçã golpista. Agora eu quero que a maçã suba. Ele vai... Essa é a ideologia nova. Chega de maçãs que caem. Eu não quero mais a tradição. Eu não quero mais o igual. Eu quero diferente. Eu quero extravasar. Eu quero que agora a maçã suba para o céu em vez dela cair. Então ele cria uma ideologia e ele vai começar a convencer todo mundo a ficar no ouvidinho das crianças, dizendo que, gente, a maçã ela sobe, ela não cai. O sinal verde é para parar e o vermelho é para ir. E cria-se uma nova ideologia. E aí este merda deste comunista, ele vai começar a agredir o conservadorismo, né? A pessoa que está no seu normal, e dizer o seguinte: não, mas você também tem a sua ideologia. A sua ideologia de que a maçã cai. A sua ideologia de que o vermelho é para parar e o verde é para ir. Essa tua ideologia é suja. Ela é imperialista. Ela é opressora. E a minha ideologia de que a maçã sobe, essa daí é boazinha. Então ele começa a dizer que a ideia de que verde é para ir, vermelho é para parar, e que as maçãs caem no chão, isso é uma ideologia dos conservadores. E não é. Nunca foi uma ideologia. É o natural. É o normal. Quando você quer subverter, perverter o normal, aí você cria uma ideologia para perverter algo. Agora, este algo, ele é natural. Então, você não vai ver, por exemplo, um conservador, uma pessoa normal, entrando na sala de aula e dizendo que nós temos que fazer assim, porque é assado, porque nós temos que abaixo o golpe, golpista. Você não vai ver um conservador criando ideologias e passando para adolescentes em sala de aulas, porque o conservador ele não tem ideologia. O conservador ele é o natural, ele é o normal. Ele está ali diante da coisa como a coisa é. E o comunista é que quer deturpar o que há para propor a revolução do novo, do diferente, dessas utopias inalcançáveis. Então é um absurdo. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Daria de falar muito mais sobre comunismo e capitalismo, entrar em questões mais profundas, só que o vídeo está muito comprido já, meus vídeos sempre ficam compridos, porque é muita coisa para falar. Então eu vou encerrar por aqui, acho que já deu de ter uma ideia mais ou menos, né, desse assunto, tá? Um abraço a todos.